Oi, gente. Voltando aqui às, aos nossos vídeos, né? Demos uma paradinha para esse para esse mês de janeiro, agora a gente está voltando. E voltando com toda a bagagem que a gente tem, com toda a carga, né? Como a gente diz. E para começar, um feliz 2019 para todos vocês. Muita paz e que muitas esperanças e muitas realizações, né, gente? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acredito muito, sabe, gente? Na minha fé e também utilizando desses recursos que o Espiritismo tem, que são as cirurgias espirituais. E eu queria falar com vocês o seguinte, dizer que o mundo espiritual, os outros planos, eles utilizam de uma avançada tecnologia que aqui a gente nem supõe que isso exista. Mas a tecnologia que eles utilizam é muito avançada, gente. E a gente constata muito isso no filme O Nosso Lar, que foi feito fazendo uma transcrição do que é o mundo espiritual, né? O nosso lar. Então eles são muito avançados em tudo. Então o que é essa cirurgia espiritual? Ela utiliza médiums espíritas ou pessoas que incorporam médicos e outras entidades lá do mundo espiritual que vêm aqui para promover a cura das pessoas em determinadas enfermidades. É óbvio, gente, que nem todas as coisas é possível serem curadas, porque muitas das doenças elas servem de aprendizado para a gente, até por alguma razão elas devem acontecer. Mas na maioria das vezes pode-se amenizar, pode-se, às vezes até a cura mesmo, né? E eu gosto muito desse tipo de tratamento, embora eu trabalhe à parte com os meus médicos, tenho os médicos que me atendem, isso é uma coisa que eu trabalho, que eu faço aqui. Mas independente disso, eu utilizo muito as operações espirituais de um centro espírita que lá do Rio de Janeiro. Tem vários hospitais espíritas que fazem a cura no Brasil inteiro. É só entrar na internet, procurar hospitais espirituais de cura, e vocês vão encontrar diversos hospitais que estão lá escritos com endereço e tudo. Entre esses é o Centro Tupiara, no Rio de Janeiro, na rua Luiz de Bezerra. Depois eu dou o endereço direitinho para vocês. É o que eu me afinei mais, que eu gostei e eu não preciso ir até lá. Eu me comunico com as pessoas através de cartas. Então, quando eu tenho algum problema, que a gente já tem idade, diversas vezes, algumas probleminhas que eu mando uma carta, uma correspondência para lá. Essa correspondência, quando chega lá, já recebida pelas entidades, pelas pessoas e pelas entidades médicas, aquele tratamento já está sendo executado. Aí eles me mandam de retorno uma carta marcando um dia e horário que vai ser feita essa cirurgia. E naquele dia e horário a gente se prepara, assim, o ambiente, o local. Eles pedem para que a gente esteja de branco, para a gente fazer. Aí eles mandam algumas orações para serem feitas. Sempre uma é muito importante, que é a oração de Bezerra de Menezes.
E eles mandam algumas, e coincidentemente, algumas das orações que eles mandam pra gente, 2 ou 3 orações que vêm dentro do envelopinho, casam plenamente com a situação que a gente está vivenciando. Então, gente, é muito interessante o seguinte, eu acredito, né, gente? Eu acredito muito, tenho muita fé nisso. Então eu faço o meu preparativo naquela data marcada, normalmente são 22, às 22 horas de um determinado dia que eles fazem um atendimento. E há uma transposição, eles se transportam até a minha casa, a minha residência, e fazem aquela cirurgia. Eu quietinha, a gente fica quietinha num local, na cama, sempre lugar. É muito importante, eles pedem para que tenha uma garrafa de água para ser fluidificada, para que aquelas equipes de médicos espirituais cheguem, possam executar o seu trabalho e seja fluidificada a água que vai nos servir de remédio pós-operatório. E durante um período de 3, 4 semanas, a gente toma a medicação diariamente, como se fosse um remédio, aquela água que foi fluidificada. E se reforça na semana seguinte, num horário determinado, os curativos que eles fazem em cima daquilo que foi feito, né? E a gente diz mais ou menos o problema, e eles lá são muito evoluídos, eles sabem o que ocorre com a gente, as doenças e tudo. E eu tenho obtido diversos resultados muito positivos, não só eu, como muitos amigos que são espiritualistas, que confiam, né, nessa, porque o principal é a gente ter fé, né, naquilo que tem. É aquilo que eu digo para vocês, nem sempre o resultado vai ser plenamente obtido, porque às vezes há necessidade que a doença passa pela gente, mas sempre ameniza e a gente... E é muito interessante, gente, numa das primeiras cirurgias que eu já fiz umas tantas, né? Eu senti claramente a presença de médicos de branco no local onde eu estava, na minha casa. Normalmente eu faço no meu quarto, onde eu estou em oração, faço as minhas orações, fico quietinha. E eu senti realmente, gente, a presença de diversos médicos. Espera um pouquinho, filhinho, dá licença, só um minuto, fecha. Então, o que acontece? Meu neto que vem. Então, gente, eu não sei, eu recomendo para diversas pessoas que, mesmo que tenha dúvida, que tenha alguma dúvida em cima desses trabalhos espirituais, que façam, que experimente, que se encorajem a fazer, é uma coisa muito boa. E eu recomendo esse centro espírita, se chama Centro Tupiara, fica na rua Luiz Bezerra, 116, Rio de Janeiro, Brasil, né? E tem é só entrar no internet, vocês localizam, Centro Tupiara, no Rio de Janeiro. E essas coisas eu acredito, e eu resolvi esse ano falar um pouco mais da espiritualidade, dos efeitos, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão buscando, né, curas, buscando até essas melhoras, né? E eu acho que é muito válido buscar. Até tem, gente, até tem em todas as cidades, tem os centros espíritas, muitos deles se servem de um determinado dia do mês fazer um atendimento de cura, aonde vão médicos, sempre médicos espirituais que atendem. E isso tem em todos os lugares e é só procurar, porque o efeito é o mesmo, não tem que ser exatamente aonde, lá no Rio de Janeiro, todos os locais têm normalmente um centro espírita onde tem uma busca, tem um dia do mês que eles fazem
essas curas espirituais. E eu acho bastante interessante, gente, buscar, porque tranquiliza a gente, há uma melhora na saúde, há uma melhora daquele problema, né? Outra coisa muito interessante, gente, que eu quero falar com vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas também está na internet. A pomada do vô Pedro. A pomada do vô Pedro, gente, eu vou contar até a historinha disso. É uma pomada que foi feita por um... Na realidade, eu vou até ler aqui. O senhor João Nunes Maia, ele estava escrevendo um livro, ele vivia em Belo Horizonte. Estava escrevendo um livro, um romance, que foi ditado, desculpa, que foi ditado por diversas psicografias espirituais. Esse romance, esse seu João Nunes Maia, escreveu até esse romance utilizando essas psicografias que ele recebia, ele tinha muita mediunidade, recebia e escrevia. Aí, num determinado momento, ele resolveu lançar esse livro. Ele era uma pessoa simples, viveu no século XVIII e ele não tinha muitas condições, né? Mas alguém se dispôs a ajudá-lo a publicar esse livro e fez uma série de livros. Aí ele tinha que divulgar aqueles livros, passar, né? Então onde que eu vou lançar, fazer o lançamento do meu livro? E esse lançamento desse romance foi feito sugeriram a ele a fazer num hospital lá acho que era Betim, em Minas Gerais, Centro Espírita Campos Vergal. Era um sanatório de pessoas que tinham hanseníase, né? E lá nesse hospital sanatório, tinham várias famílias, todas elas contaminadas pela hanseníase. E era um lugar próprio até para ele fazer a divulgação desse livro, porque era um sanatório espírita. Aí, gente, ele foi, né? Não tinha nem como chegar até esse hospital, e ele tinha um fusquinha, e ele acabou arrumando esse fusquinha, botou 7 pessoas dentro e se deslocou até o hospital, esse sanatório. Se não me engano, era Betim. E chegando lá, ele viu a quantidade de gente que tinha lá, ele falou, a quantidade de livros que eu tenho aqui não vai dar para mim dar para todas essas pessoas. Então, o companheiro que tinha ido com ele, que foram 7 pessoas, falou, não se preocupe, a maior parte dessas pessoas, você não vai ter que dar um livro para cada um, a maior parte dessas pessoas são famílias. Então, eu vou saber e vai dar um livro para cada família. Ele ficou muito preocupado, mas ele juntou todas aquelas pessoas, fez uma oração, fez um tipo de um estudo tal, e chegando ao fim, ele falou, começou a distribuir os livros, né, para cada família. Gente, absurdamente, o último livro coube a última família que tinha, não sobrou ninguém sem o livro, ou seja, nenhuma família. Ele ficou muito espantado com aquilo tudo, né? E estava comentando com o amigo, com os outros, que bom que deu certo, não faltou livro para ninguém. Porque esses livros foram doados para essas famílias, né? Aí, gente, eu tô contando para vocês a respeito dessa pomada do vô Pedro. Bom, terminada a sessão, ele já estava quase no final para ir embora, abre-se a porta daquele salão lá. E
começa a entrar uma série de espíritos, todos vestidos com roupa de domingo, um atrás do outro, se colocando nos corredores, assim, e ele identificou aqueles espíritos, falou que engraçado, os espíritos, agora que eu acabei de fazer minhas preces, minha palestra, entram esses espíritos. E ele sabia que aqueles espíritos eram os que psicografaram o livro dele. Quando tudo aconteceu, tudo estava, ele ficou surpreso, só ele estava vendo, as outras pessoas não, ele e os médiuns, né? Entra no final um senhor muito bem vestido, se conduzindo em direção a ele. E esse senhor fala assim: você tem um lápis e um papel? E por incrível que pareça, gente, ele não tinha o lápis e o papel. Aí o lápis até tinha, mas o papel não. Aí ele pegou um pedaço daquele embrulho que estavam os livros, arrancou e pôs em cima da mesa, e aquele espírito falou para ele: anota aí, eu vou te dar uma fórmula de uma pomada. Ele falou uma fórmula de uma pomada, ficou muito surpreso. E ele pegou e anotou a fórmula da pomada e ficou com aquilo. Aí as pessoas, os espíritos foram se deslocando, foram indo embora. E ele falou, ainda diz para mais: esta pomada vai ter um preço. Mas ele sabe que no mundo espiritual não pode se cobrar por nada, que é um dom de Deus que se recebe. Não pode haver cobrança de espécie alguma. Então ele falou: como que eu vou cobrar? Ele falou: não. O valor da pomada é que cada um diga: Deus lhe pague. Este é o preço da pomada. Não vai ter que pagar. Deus lhe pague é o preço da pomada. Conclusão. Aí ele foi embora, e retornou a sua cidade, tudo. E até esqueceu aquela pomada, aquele papelzinho que não levou muito em consideração. Passado, acho que até um ano, 2, ele vai a uma biblioteca. Aí a uma biblioteca verificar alguma coisa num livro, tal, e ele abre o livro e vê uma personagem que era exatamente igual àquele senhor que que ditou a receita para ele. Gente, mais curioso, ele viu que aquele senhor era um estudioso, era um cientista que estudou sobre o magnetismo. Naquele livro estava dito, foi o que descobriu o magnetismo. Ele se chamava, gente, eu vou olhar aqui porque eu não me lembro, Messi. O sobrenome dele era Messi. Isso tudo vocês encontram no Google. Messi era um famoso cientista, estudioso que descobriu o magnetismo em si. Vejam que interessante, gente. Aí ele falou: nossa, foi essa importante pessoa. Aí essa pessoa se comunicou com ele, né, depois de um tempo, e falou: não, eu não falei para você que eu tinha descoberto essa pomada, porque iria ser uma coisa inconveniente, as pessoas iam querer gerar curiosidade. Bom, dali para frente, ele resolveu fabricar essa pomada e dar para as pessoas que tinham hanseníase. Tudo parece que se fecha, né, gente? Porque ele foi num sanatório de pessoas que têm hanseníase. Não sei se as pessoas sabem, hanseníase é uma lepra, né? É lepra, uma doença muito ruim, que naquele tempo excluía as pessoas da sociedade, consumia o corpo de todos. E aquela medicação fazia bem para aquelas pessoas. E ele fabricou, até na primeira vez, numa panela de pressão em casa, com uma erva que vinha de longe, acho que da Índia, daqueles lugares.
Mas ele conseguiu e ele fez. E levou essa pomada para esse local e olha, ajudou muita gente. Ele já devia ter feito isso antes, porque começou a cicatrizar as feridas dessas pessoas. E é uma curiosidade, gente. A partir dali, essa pomada foi feita, ele patenteou essa pomada, tudo foi feita nos locais espíritas, nos centros, por pessoas já que tinham uma autorização para fazer aquela pomada, porque naquele momento que está sendo feito, ele sofre aquela pomada tem uma influência, né, para cura, até para cura das pessoas acreditarem, as pessoas confiarem. E eu acho muito interessante, gente, essa história. E essa pomada, ela é distribuída em alguns lugares. Eu sei que em São Paulo, num centro espírita do Clabin, lá na Vila Mariana, eles oferecem de graça essa pomada. Ela serve para problemas de pele em si, né? E é uma coisa muito interessante. Para quem se interessar, eu acho que pode procurar o local. Se eu souber lembrar o endereço, eu passo para vocês, mas tudo isso está na internet. E é isso aí, gente. Eu quero esse ano falar um pouquinho mais da espiritualidade, dos efeitos, das curas, dos benefícios, né? Que o mundo espiritual e os seres evoluídos que tem lá, né? E tudo isso eu quero falar um pouco de vocês para trazer as pessoas que gostam do espiritismo, que assistam, que me ouçam. Quem não gostar, segue o seu caminho e vê as suas coisas. Eu quero falar para as pessoas que têm interesse, que têm a espiritualidade como talvez até uma curiosidade, uma coisa, mas vão se encontrar buscando os caminhos, né? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha que eu contei, esse centro espírita, as cirurgias espirituais, né? É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu.